Bom, gente, primeiramente bom dia a todos que estão aí. Eu sei que acordar cedo é um pouco complicado, né? A gente tem que levar em conta as questões dos vestibulares e tudo mais. Essa aula vai ficar gravada, então, para não ter problema, assim, se alguém quiser assistir posteriormente também. Então, bom, eu ia apresentar com uma outra professora também, mas aparentemente ela não veio, não tem problema. Eu apresento as duas partes que a gente ia falar. Bom, os temas que a gente escolheu para dar esse aulão é a literatura e a biologia. Por que isso? Porque a Unesp está mostrando cada vez mais uma interdisciplinaridade. Ou seja, a cada ano está ficando mais difícil você entender sobre que matéria está sendo aquela questão. Se ela é uma questão de biologia, se ela é uma questão de literatura, se ela é uma questão de geografia, de geopolítica. Então, a cada ano está ficando mais difícil. Eu fiz o vestibular desse ano da Unesp, fiz a primeira, a segunda fase, né? Justamente por isso que eu estou aqui hoje. E eu percebi essa interdisciplinaridade em relação aos anos anteriores. Eu fiz o do ano passado também, e esse ano a Unesp mostrou novamente essa questão da interdisciplinaridade. No próprio site da Unesp, eles deixam claro, os organizadores do vestibular, que eles querem é cada vez mais novos estudantes com essa questão de ter esse conhecimento não só especificamente de uma área, mas saber juntar, saber correlacionar diversos temas, né, diversas frentes. E nisso eu digo que, por exemplo, esse ano caiu na segunda fase uma questão que meio misturava gramática e bases nitrogenadas, que é uma coisa de biologia. Então você percebe que dá um medo, de certa forma. Você está no vestibular, você já está nervoso com a prova, e aí você abre e vê aquela questão que você não tem muita certeza do que se trata, você não sabe o que você vai ter que buscar para resolver ela. E então você fica um pouco desesperado. Eu fiquei desesperado, né? Mas você tem que manter a calma, gente. O vestibular da Unesp, a gente sempre fala, né, quem está fazendo o vestibular, que ele é uma mãezona. Por quê? Porque ele só vai cobrar aquilo que ele quer. Então ele não vai fazer rodeio, ele não vai fazer pegadinha. Os próprios elaboradores da Unesp, da Unesp, né, eles falam que a prova da Unesp não é uma prova de pegadinha. É uma prova para saber se você sabe ou se você não sabe. Então, leia com muita atenção, tenha confiança nas respostas que você vai dar. E isso aí é o caminho perfeito para a Unesp, assim. Então, se você estudou aquela matéria, você vai ser recompensado no vestibular da Unesp. Pode ser que essa questão venha a ser um pouco mais desenvolvida, ou seja, ela esteja um pouco mais complexa, mas aí é da dificuldade da questão. Mas não vai ser um Enem da vida que vai fazer uma estrutura para te deixar meio confuso, para te deixar meio que, isso é uma pegadinha ou não é. Então, enfim, dando essa apresentação do vestibular da Unesp, como vai ser a estrutura da nossa aula? Bom, como eu já disse para vocês, como está escrito ali, a gente decidiu misturar essa questão da biologia e da literatura. Então, eu vou começar apresentando dois poemas do Manuel Bandeira, né, que é um autor do modernismo. Então, ele vai ficar bem conhecido mais pela terceira fase do modernismo. E eu vou dar uma apresentação juntamente com questões de atualidades e questões envolvendo a própria biologia. Eu não sou biólogo, eu não sou professor de biologia, claro, mas eu pedi para alguns colegas meus que fazem biologia darem uma revisada. Entrei em uma série de portais assim de saúde também para poder realizar esse material aqui para vocês. E bom, o Euclides da Cunha e o Cortiço eu vou tentar dar uma explicação um pouco mais por cima. Bom, o primeiro poema que eu escolhi para a gente trabalhar com essa interdisciplinaridade é um poema que, além de estar contido na literatura, obviamente, e na questão da biologia, por abordar indiretamente questões relacionadas a doenças, ele é um tema muito atual. Então, hoje em dia, a gente percebe com
o empobrecimento da população brasileira, as classes mais humildes, as classes mais pobres, tendo que recorrer a ações que não são, não deveriam acontecer, né, em um país como o Brasil, um país que é rico de certa forma, mas tem uma má distribuição de renda, não deveria estar acontecendo isso em 2021. E eu coloquei até 3 imagens aqui para deixar enunciado muito claramente o que está acontecendo, né? As pessoas elas estão se recorrendo ao lixo em busca de comida, elas estão recorrendo a materiais de descarte. Por quê? Porque elas estão desesperadas. Porque elas estão. Se elas não comerem hoje, amanhã elas não vão ter forças para trabalhar, por exemplo, ou para alimentar uma criança. Então essas pessoas elas estão desesperadas. E o poema que o Manuel Bandeira escreve há tanto tempo atrás, que é o Bicho, ele continua sendo atual. A gente às vezes aprende esse poema quando a gente é pequeno, mas a gente não, moldura muito claramente na nossa cabeça o que ele significa. E o que o Manuel Bandeira passa nesse poema é o que a gente vê nessas imagens aqui, certo? Então, posteriormente eu vou fazer a leitura desse poema, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o homem, ele, come, ele começa a passar por um estágio de sobrevivência, então ele busca de toda forma sobreviver. E por isso ele vai recorrer a essas situações que, na nossa visão, é degradante e é indigna, porque, de certa forma, deveria ser algo que o governo deveria priorizar. Se essas pessoas estão nessas condições, é por uma série de déficits que a gente encontra no nosso governo, certo? Isso piorou ainda mais com a pandemia, o empobrecimento da população, e a gente vê o descaso total que existe com essas pessoas. Então, bom, poema do O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, percebam bem aqui nesse poema do Manuel Bandeira essa indignação que ele tem ao falar: eu vi ontem um bicho. E aí ele logo em seguida: o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho era um homem. Então vocês percebam o quão repugnante é esse poema, certo? O espanto que ele dá. Claro, a gente passa no vestibular por uma época, às vezes, de mecanização do conhecimento. Isso é, você absorve as coisas e às vezes não pensa muito nelas. Isso é normal, gente. Eu fiz vestibular, eu fiz cursinho diversas vezes. Então eu sei como é que é isso. A gente não quer estudar um livro, estudar uma obra porque ela vai desenvolver na gente pensamento crítico. É porque vai cair no vestibular, não tem problema isso. Mas o poema do Manuel Bandeira, ele não só permite, é claro, essa questão do vestibular, você conhecer um poema do modernismo, você conhecer um poema que é muito importante para a gente perceber a nossa realidade, mas ele permite um pensamento crítico do que Ô, existia. professor, Oi, perdão, pode falar. não, é que, assim, né? Ontem, eu até coloquei no chat. Ontem passou no. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu acabei vendo no Twitter mesmo. Passou no SPTV uma série de pessoas, assim, com aparência bem pobre, assim, com roupa bem velha, sabe? Parecia até estar meio suja, cercando um caminhão de lixo para catar comida. Aí eu lembrei daquele documentário lá, Ilha das Flores. Tem no YouTube, é bem curtinho. E é, assim, bem chocante, bem triste. Sim, sim, é muito bem colocada essa questão. E é isso, sabe? A gente vai começar a perceber que as pessoas elas vão recorrer a isso porque isso, infelizmente, esse empobrecimento da população, né? Essa questão, ela vai continuar, ela vai persistir. Vai ser muito difícil a gente adotar políticas públicas. Isso pode até ser alguma coisa que pode ajudar você na conclusão do Enem, por exemplo, ou da própria Unesp, fazer alguma conclusãozinha baseada nisso, apesar de serem, né, redações diferentes. Mas, sabe, essa questão das políticas públicas, o que poderia fazer para evitar isso? A gente sabe que é muito difícil porque as bases da construção do Brasil, elas são muito
fundadas já, essa má distribuição de renda, principalmente. Mas é isso, a gente, que nem você acabou de falar, as pessoas cercando o caminhão de lixo. Eu lembro que esse caminhão de lixo, ele é de um mercado de... Eu esqueci o nome da cidade. Mas as pessoas cercaram ele e, sabe, retiraram os alimentos ali. E isso é muito chocante, gente. Isso não é para ser visto como normal, sabe? Nunca é para ser visto como normal isso aqui, certo? Então, bom, eu não sei se ficou alguma dúvida em questão da literatura do poema, mas eu vou fazer uma ligação dele com a biologia agora. Como eu disse para vocês, não sou professor de biologia, não sou biólogo, mas, bom, o que acontece com essas pessoas que estão se expondo a esse meio aqui, que estão consumindo esses alimentos aqui? Elas vão ser expostas a uma série de doenças, certo? Eu enunciei 4 doenças, de certa forma, porque, né, envenenamento não é muito bem a doença, mas 4 contaminações que a pessoa pode vir a ter caso ela se submeta a isso aqui. A gente sabe, novamente, mais uma vez, que essas pessoas não escolheram estar aqui, certo? Dá essa falsa impressão de que eles escolheram estar ali, mas eles não escolheram. Questões de sobrevivência não são escolhas, elas são decisões tomadas por puro instinto, sabe? Então essas pessoas aqui, elas se expõem a essa série de doenças que a gente vai dar uma analisada agora. Então, bom, a primeira que vocês devem conhecer muito bem, que é a intoxicação alimentar. Eu já passei por intoxicação alimentar, claro, não foi a mesma situação que essas pessoas, mas é horrível, é horrível de verdade. Então, bom, a primeira dela, né, o que eu chamei de doenças do desespero. E basicamente é isso, né? Você se expõe a um meio por puro desespero, você não faz essa escolha. Nenhum ser humano faz a escolha de retirar alimento do lixo. Isso é puramente instintivo. É puramente uma questão de você vai viver ou você vai morrer. Não só você, mas principalmente os seus filhos, sabe? Os seus sobrinhos. Então, por aí vai. A intoxicação alimentar. Quais são os sintomas da intoxicação alimentar? São cólicas, ou seja, uma dor na região do abdômen. As náuseas, ou seja, aquela tontura que dá. Isso vem seguido de um vômito e da diarreia. É bem interessante a gente deixar aqui claro que muitas dessas doenças aqui, associadas com a alimentação, elas vão dar vômito e diarreia, né? Por quê? Porque vai estar um incômodo no trato digestivo. E qual que vai ser o tratamento para a intoxicação alimentar? Não tem um tratamento para intoxicação alimentar, né? E, assim, de remédio, alguma coisa assim. Não, é hidratação. Por quê? Porque você vai ter uma perda muito forte de líquidos no seu corpo. Então, você vai ter que ter essa hidratação. Então, eles recomendam que você fique em repouso e que tome bastante água para repor os líquidos perdidos. E o que é a profilaxia? Bom, primeiro, profilaxia é os métodos que a gente utiliza para evitar contrair uma doença. Uma doença, um mal. Então, essa palavra pode aparecer bastante no Enem, na Unesp. Profilaxia. Né? Então, métodos que a gente utiliza para não entrar em contaminação, não dar chance, digamos assim, a essas doenças. A maioria aqui, acho que quase todas aqui, elas vão estar associadas a bons hábitos de higiene. E aí eu faço novamente o contraste com essas imagens aqui. Como é que você vai ter bons hábitos de higiene aqui, sabe? Mesmo que essas pessoas cozinhem esses alimentos aqui, eles muitas vezes vão continuar com problemas no consumo deles. Então, isso não vai resolver muita coisa. Então, eu falar para você, não, toma bons hábitos de higiene, não é o suficiente, certo? Para essas pessoas aqui não é o suficiente, porque a gente não está falando de uma situação normal. A gente está falando de uma situação, novamente, uma situação de sobrevivência mesmo. Então, mas aqui eu coloquei da parte mais biológica, então é isso que vai aparecer para vocês no vestibular. Então, são bons hábitos de higiene, né? Não tem muito o que falar sobre isso. E a segunda doença, que já é um pouco mais específica, né, que é a salmonelose, também conhecida como salmonela, que é o agente causador dela é a salmonela. Essa doença, ela vai ser contraída geralmente com o consumo de derivados de ovos, né? Então você vai ter
maionese, até os próprios ovos mesmo. Isso vem de lugares que não tem um, um tratamento muito legal com alimentos, né? Então, essas lanchonetes um pouco mais de beira de estrada, que não passa por uma vigilância sanitária. Então, pode ser que nelas você possa vir ter salmonela, né? Então, tem que tomar muito cuidado no lugar que a gente se alimenta. A gente tem que ver se realmente a pessoa, o lugar ali, ele passou pela vigilância sanitária para a gente poder fazer o consumo desse alimento, né? E bom, como eu disse para vocês, isso é um ponto de vista biológico, é um ponto de vista de uma situação normal, mas aqui essas pessoas vão estar sujeitas à salmonela. Quais são os sintomas? Novamente, ó, tem um padrão: a diarreia, o vômito, a febre, né, a dor abdominal, novamente, o cansaço, a perda de apetite. E qual vai ser o tratamento? Bom, basicamente para a salmonela vai ser hidratação e repouso. Em casos graves, pode vir a ser o uso de antibióticos. Mas não é recomendado porque esses antibióticos podem acabar agravando ainda mais o quadro da pessoa, né? Então, eles são utilizados apenas em casos graves. E qual é a profilaxia? Os bons hábitos de higiene, gente. Mas a salmonela principalmente vai ter a questão de você analisar muito bem a procedência do alimento, certo? Então, por exemplo, aqui não tem como se analisar a procedência do alimento. É uma outra condição. O envenenamento. O envenenamento, ele pode vir a ocorrer devido aos produtos químicos, que nem a gente tem o caminhão do lixo aqui. Esse caminhão do lixo pode ter havido um descarte incorreto de pilha, pode vir a ter um descarte de embalagens de produtos químicos, como tinta, por exemplo, como produtos de limpeza, produtos até mesmo, às vezes, assim, industriais, de certa forma, que a gente utiliza em casa, como essas latas para invernizar alguma coisa, para limpar alguma coisa, lata, tipo, por exemplo, de veneno, tipo Baygon. Então, a causa desse envenenamento vai ser por produtos químicos, pode vir a ser principalmente pelo chumbo, pelo mercúrio, às vezes, algum instrumento que a gente pega, né, termômetro de mercúrio, e joga fora, faz um descarte incorreto, pilhas também, então você vai ter um contato com esses produtos mais pesados, né, esses metais pesados. E alimentos deteriorados, né? Que nem aqui a gente vê que provavelmente esses alimentos aqui eles já estão em uma fase de deteriorização, mesmo que não seja tão avançada assim. Então essas são as causas de envenenamento possível. E como que a gente percebe que a gente está sendo envenenado, né? A gente sempre tem aquela questão de filmes que o envenenamento vem porque alguém colocou alguma coisa no seu alimento, no seu café, por exemplo. E não é só isso, né? A gente sabe muito bem disso. Isso, geralmente, o envenenamento, raríssimas vezes vai acontecer porque alguém decidiu te matar. Ele vai vir geralmente por causa disso mesmo. A panela ali soltou algum resíduo que é tóxico, aí você faz o alimento com feijão, por exemplo, numa panela que você limpa com o produto errado. Aí vai soltar aquela camada daquele metal, você vai ficar contaminado. E aí, quais são os sintomas? É a náusea, o vômito, novamente, a diarreia, convulsão, que vai ser a grande diferença aqui, porque esse material ele pode entrar em contato com o sistema nervoso e aí vai causar as convulsões e a dor abdominal. Pode vir a acontecer um quadro de confusão mental e por aí vai, né? Por causa justamente desse contato com o sistema nervoso. E qual vai ser o tratamento? Vai ser o uso de antídoto, caso seja reconhecido qual foi o material que envenenou a pessoa, e uma lavagem gástrica em casos mais graves, né? Então você vai passar por uma lavagem gástrica, que inclusive é horrível, né? Enfim. E a toxoplasmose, que é a doença que o Enem às vezes gosta de cobrar, né? Que ela é causada pelo Toxoplasma gondii. Aqui está escrito errado, inclusive, porque nunca o segundo termo é em letra maiúscula, é sempre minúsculo. Enfim. Ele vai ser encontrado em fezes de felinos, geralmente, né? Então você vai passar esses ambientes aqui,
que a gente vê novamente aqui na imagem, eles vão passar pelos animais também, certo? Que nem o próprio Manuel Bandeira deixa claro. Qual que é o animal que você vai ver em um ambiente como esse? Um gato, um rato, um cão. Você nunca vai imaginar que é um homem. Então você já imagina que pode acontecer nessa região. Animais fazerem, defecarem ali, urinarem ali. Isso a gente vai encontrar o quê? A toxoplasmose. E quais são os sintomas principais da toxoplasmose? Vai ser dor muscular, certo? Vai ser febre, vai ser dor de cabeça, que podem durar até semanas, né? Então é um quadro que se estende bastante. Qual vai ser o tratamento? Geralmente o tratamento da toxoplasmose vai ser nos sintomas, vai ser um tratamento sintomático. Ou seja, remédios para dor muscular, remédios para cortar febre, remédios para dor de cabeça, né? E etc. Até passar o quadro total. E a profilaxia, novamente, como já enunciado em quase todos aqui, vai ser os bons hábitos de higiene que nessas situações a gente não pode confirmar, né? Então, é essa primeira parte aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente? Podem falar. Não tem problema. Às vezes alguém mandou alguma coisa aqui também no chat. Tudo certo, pelo menos pra mim. Ah, tudo certo então. Ah, tá. A Anitta tinha falado aqui. Mas é isso mesmo. Eu vi hoje no Twitter essa imagem e ela é muito chocante, né? A gente sabe que isso acontece no Brasil, mas ela está muito mais escancarada nos dias de hoje, né? E isso mostra muito da nossa realidade como brasileiros. Então a gente tem que entender isso, certo? Não só para uma questão de vestibular, como eu já disse para vocês, mas para a gente desenvolver um próprio senso crítico. E obviamente para o vestibular isso vai te ajudar também. Então, novamente, pode te ajudar, por exemplo, na formulação de uma conclusão para o Enem, né? Uma conclusão para a Unesp, caso venha aceitar alguma coisa desse gênero. E algumas questões também que pode cair. A Unesp, ela pode cobrar alguma questão assim. Ela não é igual o Enem, que às vezes o Enem ele não foge ele foge das questões um pouco mais atuais, assim, né? Tipo, daquele ano. A Unesp não, ela pode vir a cobrar. No meu ano, por exemplo, eles cobraram Covid. Ninguém esperava uma questão de Covid na Unesp, porque a gente tem aquele medo de falar, a prova é formulada bem antes, a prova. Eles não vão cobrar isso porque é muito atual. E não, eles cobraram. Então tem que ficar atento com isso, gente. Vou voltar a apresentar aqui. Dá para ver minha tela certinha? Acho que dá, né? E bom, gente, o próximo poema que eu peguei é o poema Pneumotórax, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira ele conviveu a vida dele inteira com a tuberculose, que é uma doença que antigamente levava as pessoas muito rapidamente ao óbito, porque não tinha tratamento específico. Com o advento da penicilina, né, o tratamento ficou bem melhor, bem mais fácil. Mas o Manuel Bandeira ele conviveu a vida inteira, ele nunca sarou da tuberculose. E aí ele tem um poema chamado Pneumotórax. E eu vou fazer associação do poema com a pneumonia. E por que a pneumonia e não a tuberculose? Porque a pneumonia ela pode ocorrer com mais frequência, certo? Nos vestibulares, e ela é uma doença um pouco menos conhecida de certa forma, porque a gente ainda tem aquele negócio de se eu ficar na chuva eu vou contrair pneumonia. Não é bem assim, né? É claro que isso pode acontecer, mas não é somente isso. E bom, gente, o poema Pneumotórax. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico.
Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar um pneumotórax? Não. A única coisa a se fazer é tocar um tango argentino. Então, veja bem esse poema do Manuel Bandeira. Isso demonstra muito da vida dele. Ele tem essa questão de ser um pouco mórbido. Então, ele vai escrever essa série de poemas ao longo da trajetória dele como escritor que vão trabalhar com essa questão de estar perto da morte, de estar brincar com a doença que ele tinha, né? Então, aqui vocês percebem que, além de fazer uma boa utilização do humor, uma boa utilização da estrutura literária, né, da estrutura gramatical, né, o uso das palavras, né, para fazer isso aqui ser um poema um tanto quanto diferente, ele vai demonstrar um conhecimento muito grande nessa questão da medicina. Então, aqui, por exemplo, ele vai citar os sintomas, né, do que o moço vem a ter. Então, hemoptise, febre, dispneia, suores noturnos são todos sintomas. E aqui tem aquele clássico diagnóstico que o médico pede para a gente fazer quando a gente vai num consultório e a gente está com algum problema de respiração, que ele manda, né, a gente falar, diga 33, aí você tem que repetir, e ele consegue ver se seus pulmões estão inteiros, estão funcionando corretamente. E aqui ele dá o diagnóstico, né? Diagnóstico não, ele dá o diagnóstico. Uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Gente, isso aqui é um quadro muito grave. A pessoa já está em uma fase um pouco mais terminal da doença. E aí aqui o paciente, ele mostra que ele tem um conhecimento muito grande de medicina. Ele fala, putz, não é possível tentar um pneumotórax? Pneumotórax, ele é uma manobra médica que se realiza a fim de tentar voltar ao funcionamento do pulmão. E isso, né, é um conhecimento médico. Então, aqui o paciente ele vai demonstrar esse conhecimento. Então, é possível tentar fazer um pneumotórax? Aí você imagina, putz, se o paciente sabe sobre isso, o médico deve saber. E aí vem a grande quebra de expectativa que causa o humor. Né? Falar que causa humor em questões de vestibular, né, não é arrancar uma risada. É essa quebra de expectativa aqui. Não, né, não tem o que fazer. Você fica assustado, você fala, meu Deus do céu. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Ou seja, não tem nada que eu possa fazer, aproveite seus últimos momentos. Então, o poema do Manuel Bandeira, dele é muito interessante, porque ele tem essa diferença que a gente não acha em outros poemas assim tão recorrentemente. Então, que é essa questão de envolver uma parte da medicina, né? Bem interessante isso. E essa quebra de expectativa aqui, né? Não tem o que fazer. O que causa até um certo humor, de certa forma. Voltando a falar, não é um humor que você vai rir de cair no chão. É essa quebra de expectativa. E, bom, a doença que eu vou falar aqui agora vai ser a pneumonia. A pneumonia, ela é algo que a gente ouve muito falar, né? E ela comete principalmente as pessoas mais idosas. O que vai acontecer na pneumonia? Você tem aqui os alvéolos pulmonares, né? Esses saquinhos de ar aqui. Esses alvéolos esses alvéolos pulmonares, eles vão encher de pus, certo? Eles vão ficar infectados e não vai permitir a troca gasosa que é realizada nos pulmões. Então, esse sangue ele vai ficar um pouco mais tóxico para a pessoa. Isso pode levar a uma série de sintomas que a gente vai enunciar aqui. Então, em primeiro lugar, a febre alta, né, aquela tentativa do corpo, a gente tem que lembrar que febre está associada à infecção, aquela tentativa do corpo de combater o agente invasor, aquilo que está acontecendo de errado, com alta temperatura, né? A tosse, já que esses pulmões eles vão ficar danificados, então vai haver um aumento da tosse, então você vai ficar tossindo bastante. Dor no tórax, ou seja, a dor na região dos pulmões, confusão mental, uma vez que não tem uma oxigenação adequada no cérebro, um mal-estar generalizado, ou seja, já está aquela confusão mental, então vai haver dor, vai haver
cansaço, a falta de ar, obviamente, uma vez que os pulmões eles não vão vir a fazer uma troca de gasosa correta, e a secreção de muco purulento, ou seja, aquele que a gente chama de catarro, verde, amarelado, né? E a toxemia, principalmente, que é o excesso de toxinas no sangue. Então, uma vez que não há a troca de gás correta, você vai ter um excesso de toxinas no sangue, ou seja, uma contaminação do sangue. E a prostração. Prostração nada mais é do que o paciente, né, a pessoa que contraiu a pneumonia, ela ficar curvada. Por quê? Porque vai haver uma dor nos pulmões. Então, a tendência é se prostrar. E quais são os fatores de risco da pneumonia? É o fumo, ou seja, né, tudo aquilo que fragiliza o sistema respiratório. Então, cigarro, o álcool, né, a gente pode pensar, putz, o álcool não tem nada a ver, mas o álcool também auxilia. As gripes mal cuidadas, uma vez que essa gripe ela pode vir a se tornar um quadro de pneumonia, e mudanças bruscas de temperatura, né? A gente, né, as pessoas sempre falam, tem que tomar cuidado com essa mudança de temperatura, as pessoas ficam muito doentes quando tem essa mudança de temperatura, e é justamente isso. Qual que vai ser o tratamento da pneumonia? Os de antibiótico, basicamente. Antigamente, um quadro de pneumonia podia levar à morte, hoje, que nem tuberculose. Hoje em dia, com o tratamento adequado, a pessoa não morre, certo? Só se tiver um agravante muito forte. Então, hoje em dia é bem mais tranquilo isso. Tranquilo, de certa forma. Pneumonia é uma coisa terrível, gente. Não é isso que eu estou falando. E aí a gente tem esse contraste no poema do Manuel Bandeira, porque o vestibular ele pode fazer essa interdisciplinaridade muito clara, que nem a gente vê aqui no poema dele. Mas ele pode fazer uma interdisciplinaridade mais sucinta. Então, ele pode associar o poema ao bicho e pode mostrar para você, é, no poema abordado pelo Manuel Bandeira, quais são, quais órgãos públicos podem resolver? E aí você vai ter que ter essa questão de estar envolvendo doenças, por exemplo, ou envolvendo diretamente as doenças, né? Ao abordar alguma coisa desse gênero. Então, ele associar, a Unesco pode vir associar o poema do bicho com alguma questão de biologia, certo? Envolvendo isso aqui. Não só isso, mas uma outra série de questões envolvendo geografia, envolvendo até mesmo geopolítica, alguma coisa desse gênero. Então pode vir a ocorrer isso. Química, né? Alguma coisa assim. E o poema do Manuel Bandeira, o outro, né? O pneumotórax, a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. E eu acho que, deixa eu ver quanto tempo passou aqui. Acho que passou uns 30 minutos, Letícia, você sabe me dizer? Acho que sim, João. Uns 30 a 35 minutos já. Nós Tá. começamos, acho que umas 5 para as 8, né? Uhum. Eu só vou pegar um copo de água, tá bom? E aí eu já retorno. Combinado.
Aí, gente, já retornei. Peço desculpa aí pelo imprevisto. Mas, enfim. Eu vou dar continuidade aqui, então, nessa questão que era a parte que eu ia apresentar, essa ligação. E depois eu vou falar de algumas outras obras literárias que vão trabalhar também essa questão da doença e que o vestibular pode vir a cobrar, certo? Que são as obras de Euclides da Cunha. E bom, opa, esqueci de apresentar. A outro período literário que a gente vai falar não é escola literária, né? Porque a gente sempre tem isso em mente, né? Escola literária, modernismo, barroco, arcadismo, parnasianismo. Mas hoje a gente vai falar sobre um período literário, ou seja, um período em que vai haver uma literatura específica. O quentismo, logo de cara, a gente relembrar isso para vocês, muitos de vocês devem saber isso, mas ele não é uma escola literária. Por que ele não é uma escola literária? Porque ele não vai ter a produção de obras com conteúdo artístico. Ou seja, não vai haver nesse período, as pessoas, né, os escritores não vão fazer obras com sentido de atingir o público, de certa forma. Não é atingir o público como a gente conhece hoje em dia, de você escrever alguma coisa para você ganhar dinheiro, mas atingir o público de certa forma. Quem quer ser o público vai divergir ao longo da história, certo? Então, o quentismo ele vai ser principalmente feito por escritores que vão ser jesuítas, que vão ser mercadores, que vão ser exploradores, que vão ser capitães de navios. Então, ele vai ser um período literário, ou seja, vai ser um período na história em que vai ter a construção de uma literatura muito mais voltada para esses novos conceitos da América. Ou seja, nessa exploração para você, que nem a gente vai ter os diários de bordo. É um tipo de literatura falando sobre a viagem em si, falando como que se dava essa viagem, quanto tempo demorava, como que eram as novas terras, e por aí vai. E você tem também aquela literatura dos jesuítas, ou seja, vai ser as cartas que os padres vão trocar entre si. Então vai ser alguma coisa relatando sobre como que deve ser feito a catequização dos indígenas, que povos eram mais suscetíveis à dominação religiosa do que outros, e por aí vai. Então, esse é um resumo que eu posso dar para vocês sobre o quentismo. Então, o quentismo, lembre-se, não foi uma escola literária, então pode vir a ter uma questão no vestibular que vai falar quais as escolas literárias abaixo. Se tiver quentismo, já elimina, porque não é escola literária. Mas o quentismo ele é muito específico também, então ele é uma dos períodos literários que menos cai, né? Peraí que eu acho que... Me perdoem, gente, eu acho que o alarme estava tocando. Então, bom, voltando aqui. E em que período vai se dar o quintismo? Ele vai dar ali no período do século XV, do século XVI, ou seja, séculos que estão envolvidos com o descobrimento da América. Aqui, principalmente por causa do Pedro Álvares Cabral, certo? E uma outra coisa também que a gente tem que enunciar sobre o quentismo, né, fazendo esse arcabouço literário antes de entrar de fato no nosso tema, é que ele é o marco da literatura brasileira, né? Pode ser meio anacrônico a gente falar de Brasil em 1500, porque né, a ideia de Brasil ela só surgiu depois, mas
ela vai ser o marco. Por quê? Porque a gente vai ter a primeira obra escrita no Brasil, que vai ser a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então é um marco da literatura brasileira, um marco da literatura portuguesa como um todo, mas principalmente da literatura brasileira. E, bom, o que eu vou associar aqui? O quentismo está ligado novamente a essa época de exploração das Américas. E o que vai acontecer durante esse período? O genocídio dos povos americanos, certo? É até interessante a gente falar povos americanos, né? Era uma gama enorme de pessoas que viviam aqui no que seria via chamado América, né? Um conceito totalmente europeu. Então você percebe a problemática que tem esse conteúdo, né? E o que vai acontecer aqui principalmente? Esse choque de doenças. Então, os europeus vão trazer doenças da Europa, obviamente, que os nativos não estavam acostumados, certo? Que não tinham tido contato. E o que acontece quando você não tem contato com uma doença nova? É exatamente o que a gente está vivendo hoje. Tem um teor pandêmico, né? Então, pandêmico não, porque pandêmico envolveria todos os continentes e tudo mais. Mas você vai ter uma epidemia, certo? Que é uma manifestação da doença um pouco num contexto mais regional. Então, você vai ter uma série de epidemias por doenças que a gente vai falar posteriormente, principalmente a varíola e a sífilis, que vai causar a morte desses povos nativos. Principalmente a varíola, gente. Principalmente a varíola. Então, bom, como que foi esse contato? Na carta do Pero Vaz de Caminha, ele já mostra esse contato entre o europeu e o nativo americano. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Não, nas mãos traziam arcos e com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então aqui, o que ele está falando? Sobre os indígenas vindo para o barco, né, conhecer o barco dos portugueses, e aqui você já tem um contato entre portugueses e entre nativos americanos. Claro, esse contato ele posteriormente vai ser estendido, mas a gente já tem um choque aqui desses dois povos muito diferentes. E eu coloco um textinho aqui de um professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, em que ele vai dizer também sobre esse contato, né? Além da baixa imunidade, os hábitos coletivos e a falta de tratamentos tornavam a população nativa especialmente vulnerável a doenças trazidas por estrangeiros, como conta o professor de antropologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, Carlos José Santos. Bom, o que o professor aqui ele vai pontuar muito bem é essa diferença cultural que vai proporcionar a morte, o genocídio desses povos. Então, uma baixa imunidade, uma vez que eles não tinham contato com essas doenças, e como eu já disse para vocês, se você não tem contato com uma doença e posteriormente você tem um contato, e uma doença extremamente infecciosa, que nem é o caso aqui da varíola, então o que vai acontecer? Esses povos que têm hábitos coletivos, ou seja, esses hábitos de morarem mais juntos, viverem mais conjuntamente, vai ser um alvo principal. E não havia tratamento, né, gente? A gente está falando de um período, né, que a medicina não estava tão desenvolvida, principalmente para os povos americanos, que então tornavam essas populações nativas muito vulneráveis a essas doenças. Então, aqui percebam bem, nos poemas que eu trabalhei do Manuel Bandeira, você vai ter uma questão bem mais conjunta. Então, ali você já tem um contato da doença e da obra literária. Mas aqui, a gente tem que fazer uma viagem um pouco mais longa. Então, não necessariamente pode vir que o vestibular venha cobrar diretamente, sabe? Colocando, que nem aqui a gente pode ver, o pneumotórax. Ele pode colocar logo uma questão em seguida de biologia. Aqui não, aqui ele pode trabalhar essa questão histórica sobre esse contato dos nativos americanos, fazendo a utilização da carta do Pero Vaz de Caminha. Então pode ser um texto que vai vir acompanhado de uma pintura, que vai vir acompanhado
de algum gráfico sobre a população nativa, né, a diminuição da população nativa, e perguntar para você qual foram os principais fatores que levaram à diminuição da população nativa. E a gente tem que estar em mente essa questão das doenças, principalmente, certo? A principal causa de morte dos nativos americanos foi as doenças, gente. Não foi guerras, não foram outras utilização dos europeus, e sim doenças mesmo, é a maior causa de morte. Justamente porque a varíola, né, é a doença que mais causou mortes. Então ela matou aproximadamente 300 milhões de pessoas, é bem mais que a peste negra, né, que a gente tanto fala. Peste negra, né, que não é um termo muito legal de a gente colocar, certo? Porque, né, ela tem essa questão do racismo linguístico, mas não vem ao caso no que eu estou expondo aqui. E, bom, quais são as doenças que o vestibular pode associar com a carta do Peru Vaz de Caminha, por exemplo? Pode vir a ser a varíola, principalmente a varíola. O agente causador da varíola vai ser o Orthopox vírus virolé. Aqui já é escrito mais de forma correta, né? Quais eram os sintomas da varíola? A febre alta, as dores no corpo, dores de cabeça, abatimento e calafrios. Além das lesões na pele que a gente percebe, né, que é tão característico da varíola, essas lesõezinhas que dão aqui na pele. Isso aqui pode, inclusive, levar à cegueira, uma vez que essas feridas elas vão coçar bastante, só pode vir a colocar a mão no olho e coçar, vai levar à cegueira. E qual que é a profilaxia da varíola? O meio de evitar? A varíola não existe mais. É uma doença extinta. E ela foi extinta pelo quê? Por algo tão importante que a gente vê até hoje em dia, que é a vacinação. Certo? Então, o caráter da varíola, que ela pode vir a ser cobrada no vestibular, principalmente na época que a gente está vivendo, é questão de vacinação, gente. A importância da vacinação para a gente controlar uma doença. Então, a varíola está ligada ao descobrimento da vacina, né? Não sei se vocês lembram, mas esqueci o nome do cara que fez a vacina, mas ele via que as pessoas que estavam ali com as vacas, eles tinham bem menos propensão a contrair o vírus, e aí ele estudou isso, aí as primeiras eram feitas com a raspagem das feridas das vacas, expostas por meio de aberturas, então foram as primeiras formas de vacinação. E então tem esse caráter muito interessante da varíola, de ser uma doença, a única doença extinta, inclusive, por vacinação. E na época, quais eram a profilaxia, né? O tratamento, quer dizer, era o tratamento dos sintomas, como a gente já viu aqui anteriormente. Então você, na verdade, trabalhava o quê? O tratamento da febre, o tratamento da dor de cabeça, o tratamento das dores no corpo, dos calafrios. A gente tem aquela imagem clara das enfermeiras colocando aquele paninho na testa, né? Aquele paninho molhado. E o tratamento das lesões na pele também. Mas lembrando que na época não tinha tratamento efetivo. Então, era tratamento dos sintomas. Então, as pessoas morriam. Basicamente, elas morriam. E a gente tem que lembrar que a taxa de mortalidade da varíola era de 30%. Ou seja, é uma taxa muito alta. Para vocês terem uma ideia, o Covid, né, ele gira em torno dos 5 a 8% de mortalidade. E a varíola está nos 30% de mortalidade. Então, vocês veem né, o estrago que essa doença fazia na época. Principalmente pelo baixo avanço da medicina. E outra doença também bem importante é a sífilis. A sífilis principalmente para o Enem, porque o Enem eles gostam de cobrar ISTs e DSTs. A sífilis ela é uma IST. O que é uma IST? É uma infecção sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. E quais são os sintomas da sífilis? São dores locais, então vai atacar os músculos. No corpo vai ser a fadiga, vai ser a febre, vai ser o mal-estar, a perda de apetite. E a sífilis vai se dar principalmente na região genital.
vai ser a protuberância com verrugas nos genitais, úlceras ou úlceras indolores. Então vai ser aparecimento de feridas. Vai aparecer algumas feridas na região das genitais, e isso vai ser principalmente um caso de sífilis. É também comum dor de cabeça, dor de garganta, né, uma vez que a imunidade fica baixa, a erupção nos pés e nas mãos, inchaço dos glândulos e a perda de peso também. Então, a sífilis, por mais que ela seja uma infecção sexualmente transmissível, ela vai atacar o corpo inteiro. E o interessante da sífilis é que ela vai ter 3 fases. Uma primeira fase do aparecimento dessas protuberâncias, a segunda fase em que essas protuberâncias elas vão diminuir, elas vão, né, ficarem mais estáveis, e uma terceira fase que pode aparecer anos depois. Então essa bactéria ela fica no sistema anos posteriormente, pode vir até um quadro em que essa bactéria vai atacar o sistema nervoso e a pessoa pode vir a óbito. Então, a morte por causa de sífilis, ela não se dá em um primeiro momento, ela pode vir posteriormente, a pessoa pode conviver posteriormente com essa doença, certo? E qual que é o tratamento? É o uso de penicilina, certo? Então, vocês já imaginam que na época que a gente está falando aqui, não tinha a menor noção de que haveria algo desse gênero. Então, vai ser a utilização de penicilina e antibióticos. E qual que vai ser a profilaxia, certo? Que o Enem vai gostar de cobrar bastante isso, apesar de a gente estar falando hoje da Unesp. Vai ser o uso de preservativo. Além, claro, da testagem, né, o teste rápido, e o acompanhamento na gravidez, uma vez que o feto pode vir a contrair da mãe a sífilis. E bom, gente, no primeiro momento é isso. Alguém tem alguma dúvida? Falei muito rápido aqui, às vezes também. Então, se alguém tiver alguma dúvida desse primeiro conteúdo, vocês podem me falar, viu? Deixa eu só. A penicilina, ela foi uma mudança de paradigma, né? Então, ela é bem importante. E aí você tem essa questão da alergia, inclusive tem que tomar bastante cuidado. Mas é interessante a gente perceber, gente, que a Unesp, ela tá buscando essa interdisciplinaridade. E esse ano foi muito assustador, assim, né? É bem legal você barrar de frente com uma questão interdisciplinar, porque pode ser que você não seja tão bom em literatura, pode ser que você não seja tão bom em biologia. Mas quando mistura as duas, você consegue ter um meio termo ali que você consegue desenvolver bem a questão, certo? É interessante também que eles estão começando a cobrar algumas coisas um pouco mais fora da casinha, né? E envolvendo matemática, eles podem cobrar matemática e literatura, eles cobraram eles colocaram alguns anos, não lembro se foi ano passado, mas uma questão envolvendo química e física, sabe? Então, meu Deus do céu, me deparando com uma questão de física e química, sabe? Já é difícil física, já é difícil química, junto as duas. E não, quando você tem um conhecimento de química, pode ser que a questão de física, que seria vir de física, fica um pouco mais fácil. E aí a gente tem aquela também, né? Ah, não, a Unesp são 10 questõezinhas de inglês, são tantas de gramática, são tantas de interpretação de texto, são tantas de matemática. E não, você tem que perceber que agora vai ficar um pouco mais mesclado isso. Uma coisa que eu percebi é que eu estava fazendo vestibular e eu cheguei na parte de inglês e eu não sabia se era inglês só, obviamente, né? O texto estava em inglês, mas eles estavam tratando muita coisa de geopolítica. Eu fiquei, mano, que interessante isso que eles estão fazendo agora, né? Então a gente tem que ficar de olho mesmo. E é por isso que eu trouxe essas questões. A gente falar de interdisciplinaridade há 5 anos atrás, por exemplo, era bem fora da casinha. A gente tem que ficar de olho agora com as novas temáticas, certo? Então, acho que não ficou alguma dúvida a respeito disso, gente. Eu só avisar a outra professora.
eu acho que ela vai conseguir apresentar a parte dela, gente. Mais nenhuma dúvida, então? E, bom, eu não sei se ela vai apresentar, se não eu apresento aqui, não tem problema, só alguns minutinhos, peço um pouco de paciência. E uma coisa que ela vai enfatizar, caso ela apareça, é a questão de interpretação de texto. Gente, Unesp, interpretação de texto, certo? Muitas questões que eu acertei foram puramente interpretação de texto. Não tinha nada além disso. Então, você obviamente vai utilizar isso em gramática, em língua portuguesa, mas você vai utilizar isso também em outras matérias, certo? História, por exemplo, filosofia, sociologia. Então, você vai utilizar bastante a interpretação de texto. Então, uma coisa que eu queria enfatizar para vocês, essa reta final de Unesp, é, leiam bastante. Não leiam coisas só voltadas para um conteúdo de vestibular, mas leiam bastante notícias, por exemplo, porque isso vai te ajudar a desenvolver esse teor da interpretação de texto, que vai te ajudar bastante na Unesp, certo? E, novamente, ficar de olho nessa interdisciplinaridade, ver que questões que o vestibular pode juntar, envolvendo diferentes áreas, certo? Isso é realmente algo que eles estão cobrando bastante, está escrito no próprio site da VUNESP. E o que eles querem agora são alunos que sejam interdisciplinares, que tenham esse conhecimento interdisciplinar, e essa questão de que eles não fazem pegadinha. A Unesp gosta de colocar muito claro que eles não fazem pegadinha, eles são o vestibular correto. E a professora vai entrar assim. Então, só alguns momentinhos, gente. E no mais é isso, viu? Não sei se não ficou nenhuma dúvida mesmo. Fiquem tranquilos. A gente sabe que muitas pessoas vão falar para vocês, ó, fiquem tranquilos e, cara, é um vestibular. Então, como eu disse para vocês, eu fiz o vestibular 4 vezes. Eu fiz em 2017, então eu peguei uma fase que o vestibular era muito mais divididinho. Fiz em 2019, fiz em 2020, fiz em 2000, e esse ano também. Então, gente, assim, vai ficar tudo bem, porque a gente tem que entender que é uma prova, claro, é muito importante, mas a gente tem que entender o nosso contexto também. A gente passou por um ano muito difícil, um ano que, principalmente para gente, que eu sou aluno de escola pública, então eu sei a situação dos alunos de escola pública, e você não tem, geralmente no presencial você já não tem um ensino de tanta qualidade assim. Eu fiz ETEC, deveria ser um ensino de mais qualidade, não tive. Então é muito difícil. Você tem essa questão do EAD também, nem todo mundo se adapta muito bem ao EAD. E então assim, foi bem complicado. E saibam que está tudo bem essa questão, né? De, de um pouco meio que se sentir um pouco despreparado. Eu digo isso porque é o que eu senti, né? Então, muitos amigos meus que fizeram vestibular falaram que se sentiam bem mais despreparados. Então, gente, vocês estudaram, a Unesp sabe da situação de vocês também. Então, saibam que vão fazer a prova. É muito fácil, né? Falar, fica tranquilo, não é assim. Então, respirem antes, levem o que comer, levem um alimento leve, né? Uma barrinha de cereal, alguma coisa assim. E essas são minhas dicas, basicamente. Eu fazia o vestibular, assim, com muito medo. Fui uma pessoa que tive bastante medo, principalmente nas questões de exatas. Então, é basicamente isso. A gente também aqui tá aqui para ajudar vocês, certo? Então, no mais é isso. São as minhas dicas, assim. Não comam feijoada antes de fazer o vestibular, pode dar um grande problema, um grande problema no dia. É terrível, é terrível. Alimento leve, sem óleo, essas coisas assim, certo? Ahn,
E a questão de literatura, a Unesp não. É o grande perigo da Unesp é que eles não cobram livros, né? Então você fica assim, ah, a Unesp não tá cobrando livro. Aí que mora o problema, porque eles não vão pedir nada específico, eles vão pedir no geral. Então eles adoram cobrar coisas de escola literária, eles adoram colocar, pegar algumas obras assim, não é porque eles não pedem livro que eles não vão cobrar obras. Então, eles tacam lá um texto, uma parte do Dom Casmurro e pede para você fazer 3 questões associadas àquele texto. Então eles cobram sim literatura, né? Porque eles têm uma lista de livros que eles não cobram. E a Isabel entrou e então não sei se tá tudo certo. Desculpa, eu estava Imagina. falando com o João, eu tomei vacina ontem, então estou passando muito mal, porém estou aqui. João, onde você parou? Eu terminei a minha parte e aí se quiser eu coloco a sua aqui Com e aí eu vou certeza, passando, tá bom? Mas tá? tranquilo. Eu estava falando para eles também a questão da interpretação de texto, né, que é bem importante no vestibular. Ah, é verdade, a gente conversou sobre isso quando a gente deu no teu turno, principalmente porque na Unesp a maioria das questões, se você tiver ali uma boa noção de interpretação, você tira de letra. Tá. Gente, a toda a questão do livro Sertões, ele vai servir muito para vocês tratarem na questão da biologia. Eu trouxe para vocês a obra do Euclides da Cunha, porque ele foi de um âmbito muito importante para a questão da literatura pré-moderna, mas ele também vai servir muito para a questão da biologia. Então a gente pode relembrar um pouquinho. O Euclides da Cunha, ele foi um autor que, né, marcou a ideia do pré-modernismo. Foi a obra dele, Os Sertões, que deu início a esse período, e que ele vai fazer durante esse livro uma descrição muito minuciosa da região de conflito, né, da Guerra de Canudos, porque ele passou muito tempo estudando isso, além de demonstrar a vida do homem sertanejo e a luta que foi travada exatamente por causa da guerra. E é muito, tipo, interessante o jeito que ele vai introduzir a doença dentro dessas questões. Pode passar, por favor, João? Então, gente, como vocês devem ter lembrado de ter visto isso na aula de pré-modernismo, a obra do Euclides ela foi dividida em 3 partes, que é a Terra, o Homem e a Luta. A gente vai focar principalmente na segunda parte, que é a questão do homem, porque ele vai trazer toda a questão do problema etnológico brasileiro, como a questão da gênese humana, né? A formação da história dos próprios jagunços e as causas de mestiçagem no sertão, e, consequentemente, tudo que acabou por abalar o homem dentro desse cenário de guerra e maleza que ele vivia na época. É importante vocês lembrarem também que na primeira parte a gente vai falar de toda uma questão geográfica, né? O que também serve de interdisciplinaridade, é bom vocês pensarem nisso, porque o Euclides também explora muito toda essa questão da geografia, em que ele vai falar do clima, da seca. Aí é toda essa segunda parte que eu falei para vocês, que vem toda da construção do homem e das mazelas que ele vive perante a sociedade, e a terceira parte da luta, em que ele vai falar realmente dos conflitos entre os conselheiristas e os republicanos. João, obrigada. E aí, o que, que eu trouxe para vocês? Microbiologia, a obra do Euclides da Cunha. O que, que acontece? O Euclides da Cunha, ele era uma pessoa muito doente, que conviveu com a doença durante toda a vida dele. Então, o autor, durante as obras dele, ele faz referência ao seu estado de saúde muito constantemente. As 2 principais doenças em que ele explora durante as obras dele e que ele faz questão de colocar toda uma questão íntima são a tuberculose,
que ele contraiu durante a juventude, e a malária que ele contraiu quando ele foi fazer uma viagem a Alto Puros. Só que o que que acontece? Por mais que ele tenha, tipo, passado por isso, desde a juventude, e tenha tido a doença como algo muito presente na vida dele, existiam muitos estudiosos que diziam, tipo, que era possível que o Euclides fizesse todo um exagero e alarmismo, porque ele era realmente obcecado por doença, e não porque, tipo, toda a situação dele era tão grave. Mas isso é tipo um boato, assim, da literatura, sabe, gente? Mas é relevante levar em consideração, porque existia muito isso de, tipo, autores obcecados, por doenças, e muitos queriam ter doenças, como a gente vai ver agora. Isso que eu coloquei nessa parte é uma questão muito importante, que é a questão da tuberculose da literatura. A tuberculose, ela foi muito conhecida durante muito tempo como a doença dos poetas, porque muito morriam dessa doença. Por exemplo, o Aloysio de Azevedo morreu assim, e vários outros autores que a gente conhece. Toda essa obsessão pela questão da tuberculose, ela vai crescer principalmente durante o romantismo, sobretudo na segunda geração, que é a geração do mal do século, exatamente porque ela tinha um status de existir por causa de uma vida boêmia, que tipo, ai, uma alimentação super mal, o uso constante de cigarro e álcool, e, né, o fato de principalmente ela não ter tratamento no período, até porque o Euclides da Cunha, ele é bem do início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX. E aí é, tipo, muito importante vocês pensarem em toda a questão de como a tuberculose, sofreu uma romantização social, porque, por exemplo, o Casemiro de Abreu, ele queria ter tuberculose, porque todos os grandes romantistas tinham, então ele tinha que ter também, porque só a tuberculose ia fazer ele ter grandes sensações que o fariam escrever grandes obras. Então, tipo, quando ocorre toda essa romantização da tuberculose dentro da literatura, ela, né, ela ignora todo o padecimento dos pobres, que estão aglomerados em cortiços, que estão concentrados em áreas miseráveis e vão acabar morrendo por motivos muito drásticos. E aí, dentro desse meio social burguês que se concentra a maioria dos autores, toda essa concepção da tuberculose é um sintoma, tipo, nobre, artístico, sendo que é uma doença extremamente grave, graças a Deus, na atualidade ela não mata tanto quanto ela matava, mas, tipo, tem toda essa questão de como isso vai crescer desde o romantismo, e quando chega no pré-modernismo, com Euclides, ele ainda mantém, tipo, essa perspectiva em ser muito obcecado por essa doença. Então, por isso, a gente vai acabar contemplando ela durante toda a literatura. Em alguns períodos, a gente vai acompanhar ela com a burguesia, com toda essa questão de, tipo, ser nobre e demonstrar estilos de vida. Em outros, mais próximos da atualidade, a gente vai encontrar a tuberculose como uma doença, presente nas regiões de mazela, cortiço e extremo sofrimento. Então, ó, como eu falei para você, como eu falei, né, para vocês, ela era a tuberculose, ela era para a época, né, da burguesia, vista como, ai, uma pessoa que vive da noite, que não liga com a própria saúde, ela ela vai ter essa doença. Só que eu falei pra vocês, ela era extremamente romantizada dentro daquele âmbito de poesia, dentro dessa questão do tipo, dentro dos boêmios, dentro dos poetas. Socialmente, ela não era muito aceitável, né, porque é uma doença, querendo ou não, gente, e sem controle nenhum dos contágios na época, fica sendo preocupante, independente de, tipo, da razão dela existir. Como eu já tinha falado para vocês por curiosidade, né, eh, o Casimiro de Abreu, ele também tinha esse sonho, essa ânsia de ter contraído a doença, exatamente para ele poder, tipo, se sentir mais imergido nas suas obras, porque ele achava que ele podia captar melhor a essência do mal do século. E isso vai acontecer com diversos autores, o Aloysio de Azevedo também vai falar muito disso. A gente vai ter outras personalidades que vão ter muito essa obsessão, e é por isso que a tuberculose ela acaba aparecendo muito na literatura, e aí ela pode ser uma coisa que a Unesp pode cobrar ali, para tipo, tentar fazer uma crítica ligando a literatura à biologia. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que se o Euclides da Cunha nos Sertões
tá falando de toda a questão da Guerra dos Canudos, a gente tem que pensar que N doenças vão estar surgindo nessa época. A pneumonia, a lepra, o sarampo, a disenteria, entre várias outras, que vão acabar, tipo, sendo disseminadas de maneira muito rápida, porque a gente sabe que as questões de guerra são extremamente antigênicas, envolvem povos que não têm contato direto com frequência, e que são de regiões extremamente diversas que podem acabar fazendo toda essa questão de disseminar mais rápido, né. Então a gente tem que pensar que dentro da questão da Guerra dos Canudos, todas essas doenças relacionadas à forte violência, né, que ocorreu durante o período republicano. Sim, Anitta, era exatamente assim que o pessoal pensava. E aí, tipo, quando a gente via, né, toda a questão da extrema violência que foi a Guerra do Canudos, principalmente por parte dos republicanos, atrelado a todas essas doenças, a Guerra dos Canudos, por exemplo, causa a morte de 25.000 pessoas. Isso é muita coisa, principalmente para o período que ela está instaurado, que é o período republicano. Então, quando vocês observarem a obra, vocês conseguem ver muito toda essa questão de, tipo, como ele explica que a fome, a doença e a guerra vai levar o sertanejo às piores questões da mazela social. E aí, gente, eu trouxe uma questão para vocês. João, você acha que dá de fazer? Acho que não tem problema não, Gente, a gente pessoal. está em muito pouca gente aqui, então vou precisar que vocês respondam. Eu trouxe duas questões, né? Uma sobre esse tema, uma sobre o outro que eu fiz. Aí eu vou dar, tipo, 2 minutinhos para vocês lerem todo o enunciado, mais um, e aí vocês me mandam no chat, pode ser? Eu vou passar, né, mais 1 minuto, aí vocês leem as alternativas e respondem para mim, por favor. João, acho que dá para passar. 1 minuto aí, gente. E aí, gente, que vocês acham que é?
Mais alguém além da Anitta quer dar um palpite? Bom, então eu vou explicar. Então, Anitta, não é a D. A sua ideia de falar que é por causa da aparência, ela é muito boa. E como a Duda colocou aqui também, não é a E. Gente, a resposta para essa questão é a C, porque vamos analisar aqui na cólera, né? Ele fala que a presença de desidratação em decorrência da perda de líquidos, boca seca, pele seca e desequilíbrio eletrolítico. João, você consegue voltar o slide para mim, para o começo da questão? Então, vocês prestam atenção que ele está falando que a aparência revela falta de plástica impecável, desempenho e estrutura corretíssima das organizações atléticas. Então, essa ideia de fraqueza que a cólera representa, né? Essa imagem acabada de alguém que não consegue manter uma estrutura corporal, tá com a pele extremamente seca, né? E tá nesse processo de desidratação constante. Vocês conseguem entender por que que é essa? Eu posso explicar por que que não são as outras. João, você volta para mim? Então, não tem como ser a lepra, porque, tipo assim, é, tem toda essa questão de nervos afetados, como os olhos, os braços e as pernas, que ele especifica aí, e que a gente não encontra tanta especificação no texto. E também não tem como ser disenteria, até porque, né, toda essa questão de náusea, vômito, e, né, toda essa questão, ela não é tão explorada. Por isso que, nesse caso, a cólera é o que acaba encaixando mais. Posso passar para o próximo tópico? Então, tá bom. Gente, se a gente viu essa questão do pré-modernismo e a questão da doença, eu trouxe agora para vocês o Cortiço, que é naturalista, para vocês verem como funciona a interdisciplinaridade dentro dele também e como ele pode ser atrelado à ciência e à biologia em geral. Para vocês lembrarem, a obra do Aloysio de Azevedo, ela tem como cenário uma habitação coletiva extremamente abandonada pelo Estado, né? Que eram os cortiços, que eram todas aquelas aglomerações de pessoas que não tinham, tipo, condições de estar num lugar melhor, e que é um livro que acaba por difundir as teses naturalistas, né, como ele está nesse período, que vão explicar o comportamento dos personagens com base, tipo, no meio, na raça e no momento histórico. Então, vocês têm que levar, tipo, isso como os três pilares. O meio é o que vai comandar o homem, toda a questão do momento histórico também, e as teses do naturalismo. Então, ele vai ser um romance que vai ajudar muito para vocês entenderem como funciona todo o panorama do Brasil no século XIX. O que eu trouxe para vocês? Quando a gente pensa no naturalismo, a gente tem que pensar que ele se baseia em algumas teses cientificistas. Então, por exemplo, dentro da obra do Aloysio de Azevedo, vocês vão poder observar muita zoomorfização, que seria a ideia de animalização do homem, né? Muitos autores desse período, eles vão abordar o homem como um animal, é, que, tipo, tá em um ambiente em que só vai agir porque esse ambiente quer que ele age de uma maneira. E o cortiço não vai fugir dessa regra, né. Então, tipo, você vai ver que no livro, o autor vai se deter em muitos aspectos, como feridas, excrementos e doenças, que é o nosso foco, porque todos esses deleites físicos vão ser apresentados de forma animalesca, né, com exagero, e que de forma a, tipo, vocês terem toda essa imagem de que eles são inerentes a essa natureza do homem, e que ele não pode fugir disso. O cortiço ele vai também usar e abusar de muitas características sensoriais, como imagens olfativas e visuais, para inserir o leitor dentro do texto e fazer a gente enxergar todos esses sentidos de forma tão extrema que você enxerga realmente todos esses personagens como animais, né? Então, tipo, quando você pensa nessa obra e como a Luísio escreveu ela, era como se ele enxergasse que, tipo, ele não mente quando ele conclui sobre o que são aquelas pessoas do cortiço e que a gente pode sentir isso por si mesmo. A gente não precisa de nenhuma comprovação dele, porque na descrição a gente consegue captar toda essa animalidade dos personagens. E aí, como, né, não podia faltar, a questão da doença, que é o nosso foco de hoje, eu trouxe para vocês uma questão histórica. Ela não é do livro, de fato, mas no momento em que ele foi escrito.
Porque no ano de 1876, o Brasil estava vivendo ainda um momento imperial, e aí, nessa época, os governadores, eles, né, o governador do país, ele resolve direcionar toda a atenção da saúde pública para a questão da febre amarela, que passava aí por um dos seus picos de surto, na época. E aí, tipo, eles falaram: "Ah, vamos pensar numa medida para frear toda a questão da febre amarela". E aí eles falam: vamos derrubar os locais que são considerados insalubres". No caso, os cortiços estão aí na maioria desses locais. Só que essa medida de, tipo, derrubar os cortiços como método de frear a doença e não, tipo, trazer toda uma questão de prevenção, vem muito dessa questão higienista em que, tipo, era muito recorrente na época e, tipo: "Ai, essas pessoas já são pobres, essas pessoas já vivem na maleza, então não vai mudar muito, tipo, se eu simplesmente tirar a casa delas e levar ela à morte, porque não são relevantes para a sociedade". Esse era o pensamento extremamente higienista que o governo imperial tinha na época, né. Então, tipo, todas essas questões de como a febre amarela, eh, era tratada no período, tem a ver com descaso e abandono do governo, né. E serve, tipo, como uma análise muito muito forte para a gente entender como a disseminação de doença nesse tipo de ambiente, ela acaba sendo muito mais fácil. Se a gente pensar na questão do Covid-19, a gente sabe como que foi, tipo, a questão dos dados em como bairros extremamente nobres de São Paulo lidavam com o Covid, enquanto as periferias, tipo, tinham mortes cada vez maiores, exatamente por todas essas condições sociais de criação desses espaços. E aí, né, como eu falei para vocês, a animalidade na obra, ela vai ser o grande foco, porque o Aloísio, quando ele vai pegar, tipo, todas essas personalidades do cortiço, todos esses grupos, marginalizados que estão presos às leis sociais e hereditariedades, ele vai demonstrar que eles são extremamente alienados, sem nenhum tipo de vontade, como se eles fossem animais mesmo. Né, representados com atos que ficam extremamente reduzidos a instintos e às necessidades de que, tipo, se eles não fizessem, eles morreriam. É por isso que a gente for pensar, por exemplo, é uma obra extremamente sexual, porque o Aloysio tem toda essa questão de instinto e de procriação para falar na obra dele. E aí é interessante vocês captarem que, tipo, ele não só compara os moradores a animais, como ele também faz toda uma elaboração artística deles que permitem que mesmo que ele não fizesse essas apelidações deles como animais, a gente ia conseguir enxergar eles desse jeito pelo jeito que eles agem na coletividade, né. Que é toda essa ideia de agir como animais que só querem, satisfazer as suas velocidades e necessidades básicas imediatas, sem pensar nas suas vontades ao longo prazo. E é interessante que tem uma personalidade, eu cheguei até a falar dela na última aula, mas infelizmente eu não lembro o nome dele, que é um pai, ele tem uma filha e ele não deixa ela passar a semana no cortiço. Ele não tem grana direito, mas o pouco que ele tem, ele faz para ela não ficar lá durante a semana, exatamente porque toda essa questão selvagem que o Aloysio traz, ele quer manter a filha dele fora disso. Para vocês verem, tipo, como é essa questão de, tipo, tentar escapar do meio e dessa questão animalesca que o Aloysio coloca como inerente ao homem. E aí eu trouxe novamente para vocês uma questão, né, e eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem ela.
Um minutinho aí, gente. Alguém mais quer dar um palpite além da Anitta? Gente, então, essa questão não é a D, mas Anitta, você chegou muito perto e aí eu aproveitei e fiz essa questão para dar uma dica específica para vocês e que o João vai até concordar comigo. A Unesp, ela não é uma prova de pegadinha, então ela não tem tendências a enrolar você. Só que ela é uma prova que ela cobra muito do tipo, eu sei que isso tá certo, então eu vou confiar em mim, e ela vai dizer que, nesse caso, a alternativa correta são todas as opções, porque a Unesp faz isso, ela coloca todas ou nenhuma, e pode ser uma dessas duas. Eu sei que a gente tem tendência, na nossa criação de prova, a falar, "Ah, não, todas é muita coisa." Mas sim, gente, nesse caso, a resposta é todas. A 4 tá certa, sim, porque o estilo do Aloysio confirma, esse talento que ele tem para retratar agrupamentos humanos, porque ele também faz isso em outras obras, como, por exemplo, o Mulato. Então, ele sempre tem essa tendência a mostrar grupos humanos e o jeito que o coletivo interage de forma animalesca. Então, Anitta, é muito bom você ter falado que você foi entrar na EA, para você ter essa ideia de tipo, confiança de que pode sim ser a AA, porque a Unesp é um vestibular que ela sim utiliza de todas ou nenhuma como método de estar certo. Então, assim, quando vocês fizerem, eu tenho confiança que pode ser todas. Mas será que é estranho de todas? Não, para a Unesp não é. Se você confia que vai nessa que vai dar bom. É que, tipo assim, eu pensei, cara, não sei, a Unesp é um vestibular assim, tão. Como é que eu posso dizer? Tão, tipo, sei lá, tipo. Não sei, não é, por exemplo, um vestibular tão tradicionalista que nem a USP. Tipo, não que ela não seja uma Exatamente. escola de tradição, claro que é. Óbvio que tem, tipo, seu reconhecimento e seu valor, que é, assim, imensurável. Mas, tipo assim, ele não é um vestibular tão tradicionalista. Aí, sei lá, tipo, não sei, eu pensei assim, bom, o Aloysio Azevedo, eu não sei, ele retrata essa zoomorfização que ele faz com os personagens do Curtiço. Eu acho, assim, óbvio que na época não tinha isso, mas eu acho, tipo, um pouco preconceituoso o jeito que ele fala, tipo, só porque o cara. Não, tem toda uma problemática de como ele utiliza do darwinismo social nessa época, que a gente sabe, né, como o darwinismo social é extremamente condenável. Isso você tá certa, sim, amiga. Mesmo pra época já era bem feio. Tipo, porque ele, sei lá, sabe, o único cara correto, assim, que, tipo assim, que leva uma vida que a sociedade considera louvável era um português. E mesmo assim, tipo, ele para de ser essa pessoa correta, entre aspas, entre muitas aspas, quando ele se envolve com a Rita Baiana. Aham. Então, você tá vendo toda essa questão que ele fala de miscigenação social e como isso tem a ver com a zoomorfização? É a problemática que, tipo, hoje em dia dá pra gente ver como um olhar crítico na obra dele. Foi tipo assim, foi esse, por isso que, sei lá, por isso que eu pensei que a poderia estar errada, mas eu entendi, tipo. Isso, aí, tipo, levem isso como um conselho. A Unesp usa, assim, de todas ou nenhuma. Então, fiquei em dúvida se eu devo marcar, marquem, porque vai dar certo. João, pra mim, a apresentação já acabei. Só para complementar o que a Isabel falou, e dessa questão que eu falei para vocês, que a Unesp eles falam muito bem, que não tem pegadinha.
Então, gente, se vocês acham que é uma questão, vão nela, sabe? A gente tem uma falsa indução de que não chutar em todas ou chutar ou todas ou nenhuma é muito, mas não, todas elas são a mesma probabilidade de acerto, gente. Se você não souber, obviamente, né? Então é isso. Só confirmando mesmo o que a Isabel falou e muito bem colocado também. Acho que foi a Anitta que pontuou, né, a questão da Rita Baiana, que é exatamente isso, é muito importante para essa leitura. E no mais é isso, gente. Gente, e é o que eu e o João, a gente já tem conversado com certeza com vocês durante as aulas. É o que ele falou. A Unesp, ela não é uma prova de pegadinha. De todos os vestibulares que vocês vão prestar, ela é a mãezona do rolê. Ela que vai fazer uma prova que vai ser muito menos cansativa de se fazer. Então, assim, leve em consideração a interpretação e leve em consideração que, ai, literatura, posso pensar em história, geografia e biologia. Ah, história está atrelado com, por exemplo, a sociologia, e pensando em todas as interdisciplinaridades, porque é uma coisa que ela gosta muito e que ela tem a tendência aí a cobrar cada vez mais. Então, fiquem, tipo, espertos, assim, pensem em como vocês podem relacionar conteúdos que já aprenderam e foquem, sobretudo, na interpretação de vocês, que vai dar bom na prova, com certeza. É exatamente isso aí que a Isabel falou, que eu tinha falado também, gente. Interpretação de texto é muito importante, a Unesp não é uma prova de pegadinha, vão com certeza, né? Mesmo que seja difícil dizer isso, né? Sortudo, a gente não entende nada. E no mais é isso, a gente está aqui para ajudar vocês também, viu? É isso, gente. A gente já passou por isso uma vez, então se vocês precisarem, podem vir falar com a gente vai estar aqui para ajudar vocês. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada pela aula. A gente que agradece. Obrigado. Eu vou interromper a gravação aqui, tá, gente? Tchau. Obrigada pela aula de vocês. Obrigado. Valeu, Letícia. Obrigada. Obrigado, Isabel. Ai, obrigada eu, João.